Enquanto isso, em Nova Iorque, no Tribunal Federal, Nicolás Maduro afirmava não reconhecer sua culpa diante dos Estados Unidos da América. Em Caracas, autoridades venezuelanas anunciaram um ataque de retaliação aos Estados Unidos da América para resgatar o presidente Maduro. Mas a partir desse momento começou o caos total na Venezuela. Os militares declararam mobilização geral para preparar uma guerra em grande escala contra os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, Delcy Rodrigues prestou juramento como presidente interina da Venezuela e seu irmão assumiu a liderança do parlamento do país. E sob esse pretexto, em Caracas foi emitido um decreto segundo o qual seriam iniciadas perseguições e repressões contra todos que participaram de manifestações em apoio às ações dos Estados Unidos e que comemoraram a prisão de Maduro. O secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, afirma que não aceitará a Venezuela como base russa, enquanto o Kremlin busca acordo envolvendo a Ucrânia. Mas, pelo menos, é esse o sinal que tentam enviar para Washington. Ao mesmo tempo, Trump anunciou planos de invasão à Colômbia e à Groenlândia. E o ministro da Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, ridicularizou publicamente a Rússia e o próprio Vladimir Putin, afirmando que a tão elogiada defesa antiaérea que a Rússia forneceu ao regime de Maduro não funcionou de forma alguma. Vamos, nesta edição, discutir em detalhes as últimas notícias sobre os planos de Trump de conquistar todo o hemisfério ocidental, o que está acontecendo hoje na Venezuela e como os americanos estão zombando dos russos. Meu nome é Alexei Pichi. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que se inscreva no canal, deixe um like neste vídeo e escreva qualquer comentário abaixo. Isso ajuda muito na divulgação do conteúdo no YouTube e eu ficarei muito grato a vocês por isso. Também inscreva-se no meu canal do Telegram Pichi News, o link está na descrição. Lá nós publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam e muitas vezes elas saem mais rápido lá do que aqui no YouTube. Essas são as notícias do nosso hemisfério. O Departamento de Estado dos Estados Unidos da América declara oficialmente o hemisfério ocidental como zona de interesse exclusivo dos Estados Unidos da América. Ou seja, Trump já nem esconde mais que a América voltou à doutrina Monroe de 1823, na qual está claramente indicado que a América do Norte e a América do Sul são zonas de interesse exclusivo dos Estados Unidos da América. E depois disso, o ministro da Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, simplesmente zomba dos russos e do próprio Vladimir Putin e declara, cito, há 3 noites, quase 200 dos nossos melhores americanos foram ao centro de Caracas, na Venezuela. Parece que a defesa aérea russa não funcionou tão bem assim, não é mesmo? Não é? Diz Pete Hegseth de forma sarcástica. E vimos, 3 noites atrás, no centro de Caracas, na Venezuela, como quase 200 dos nossos melhores americanos foram para o centro de Caracas. Parece que essas defesas aéreas russas não funcionaram tão bem assim, né? Mas não vão se adiantar muito aqui, e vamos discutir o que está acontecendo na Venezuela. Ao mesmo tempo, enquanto em Nova Iorque, Maduro estava no tribunal. Tem um vídeo sobre esse tema no canal do YouTube. Se ainda não viu, confira. Em Caracas eles também agiram. A primeira vice-presidente Delcy Rodrigues foi empossada como presidente interina da Venezuela. Ao mesmo tempo, o irmão da presidente interina da Venezuela, Jorge Rodrigues, foi nomeado presidente da Assembleia Nacional, ou seja, do Parlamento local. Isso significa que os irmãos Rodrigues assumiram o controle total dos poderes executivo e legislativo da Venezuela. Em outras palavras, a família Rodrigues assumiu praticamente todo o poder na Venezuela, embora até ontem a própria Rodrigues dissesse que não, Nicolás Maduro é o único presidente da Venezuela. Um monte de blá blá blá. De uma agressão militar ilegítima contra a nossa pátria. Venho com dor pelo sequestro de 2 heróis que temos como reféns nos Estados Unidos da América do Norte. Engraçado que Delcy Rodrigues pediu a Washington reconciliação e cooperação. Pelo tom da declaração, Rodrigues adotou uma posição mais branda em relação à administração de Donald Trump. Após as declarações iniciais sobre a disposição do governo em defender o país desses malditos americanos, hoje Rodrigues diz, cito, convidamos o governo dos Estados Unidos da América a trabalhar em conjunto em um programa de cooperação voltado para o desenvolvimento mútuo dentro do direito internacional e para o fortalecimento de uma convivência sólida na comunidade. Lembro que Trump disse que os Estados Unidos da América assumiriam a administração da República e Rodrigues participaria desse trabalho com a equipe americana.
No domingo, o presidente dos Estados Unidos da América declarou à revista Atlantic que a Venezuela precisa de reconstrução e alertou a própria Rodrigues, abre aspas, se ela não agir corretamente, terá que pagar um preço muito alto, provavelmente até maior do que o de Maduro. Segundo o chefe do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, os Estados Unidos da América vão concentrar a atenção nas ações da nova líder da Venezuela e não em sua retórica. Ele também pediu a Rodrigues que não permita que a Venezuela se torne um centro operacional para ações anti-americanas do Irã, da Rússia e da China. Ele destacou que é inaceitável que as maiores reservas de petróleo do mundo estejam sob o controle dos adversários dos Estados Unidos. Mas é aqui que começam os problemas. Adelcy Rodrigues, de 56 anos, junto com seu irmão, o chefe do Parlamento da Venezuela, Roja Rodrigues, representam o ramo civil do regime chavista, nomeado em homenagem ao ex-presidente Hugo Chávez na Venezuela. Ou seja, eles comandam exatamente o bloco civil do poder, mas parece que não controlam totalmente os militares. Autoridades da Venezuela mobilizaram e colocaram o setor de petróleo sob regime militar para proteger a infraestrutura estratégica. O governo de Rodrigues instaurou medidas de emergência e submeteu o setor de petróleo e outros setores estratégicos ao regime militar de administração. Ou seja, todos eles estão sob controle militar. O principal objetivo dessas medidas é o controle reforçado sobre a infraestrutura-chave e a prevenção de possíveis atos de sabotagem. Destaca-se que uma atenção especial está sendo dada às instalações de extração e refino de petróleo, que são de importância crítica para a economia do país. As autoridades reforçaram a segurança em empresas industriais e instalações governamentais. Mas então os militares emitiram seu comunicado e, a seguir, uma citação do documento deles. É ordenada imediatamente a mobilização das Forças Armadas Nacionais em todo o território do país e o uso do potencial nacional disponível para repelir a agressão estrangeira. Também sob pressão dos militares, o governo de Rodrigues já emitiu um decreto de estado de desordem externa que concede amplos poderes ao presidente e autoriza as forças de segurança, ou seja, os militares, inclusive a deter pessoas. Citação: qualquer pessoa envolvida na promoção ou apoio ao ataque dos Estados Unidos. E é aqui que começa toda a confusão. A questão é que o documento determina a detenção de todos que de alguma forma apoiaram as ações dos americanos. Ele é datado de sábado e foi assinado pelo presidente deposto, Nicolás Maduro, que foi capturado naquela mesma manhã pelos militares americanos. Atualmente está preso em Nova York. Pode parecer que o documento perdeu validade, mas não perdeu. Mais tarde, esse mesmo documento foi assinado por Adelcy Rodrigues. O documento traz uma citação: os órgãos policiais nacionais, estaduais e municipais devem iniciar imediatamente a busca e a detenção em todo o território do país. Qualquer pessoa envolvida na organização ou apoio ao ataque armado dos Estados Unidos da América ao território da República, com o objetivo de responsabilizá-la posteriormente. Este é o documento que foi aprovado por Adelcy Rodrigues. E aqui os especialistas afirmam que Rodrigues assinou o documento pois ele prorroga o estado de emergência no país. E a Constituição da Venezuela estabelece que, em condições de estado de emergência, o decreto garante ao presidente praticamente todo o poder político, econômico e social sobre o país. Mas o setor militar continua sendo uma incógnita. No entanto, é muito provável que seja justamente a família Rodrigues que consiga manter o poder no país e reformatá-lo completamente de acordo com seus interesses. E Maduro simplesmente será esquecido. E aqui vale a pena prestar atenção à declaração do ex-embaixador dos Estados Unidos da América na Venezuela, Charles Shapiro, que na essência descreveu o cenário que espera a Venezuela. Em Caracas não há comemoração porque ninguém sabe o que a polícia local fará, já que a estrutura de Maduro, com exceção do próprio Maduro, continua existindo. Por isso, é absolutamente claro que nós, os Estados Unidos da América, colocamos a estabilidade acima da democracia, mantendo as mesmas pessoas, os mesmos petroleiros, a mesma polícia e o mesmo exército em seus lugares. O presidente Donald Trump não mostrou interesse em repatriar Edmundo Gonçalves, considerado pela oposição venezuelana o verdadeiro vencedor das eleições de 2024,
Além disso, Trump expressou desconfiança em relação a Maria Karina Machado, líder do movimento de oposição da Venezuela, rejeitando a possibilidade de que ela possa atuar como líder interina. Enquanto isso, Donald Trump insinuou que os Estados Unidos da América podem invadir a Colômbia, cujo líder ele acusa de envolvimento em remessas ilegais de drogas para os Estados Unidos. A Colômbia está muito doente, é governada por um homem doente, o presidente Gustavo Petro, que gosta de produzir cocaína e vendê-la para os Estados Unidos, e ele não vai fazer isso por muito tempo, pode acreditar em mim. Quando uma jornalista lhe perguntou se essas palavras significavam a possibilidade de operações especiais também na Colômbia no futuro, Trump respondeu que não parecia uma má ideia. O presidente da Colômbia, Petro, afirmou depois que está disposto a pegar em armas se os Estados Unidos invadirem o país. Além disso, o chefe da Casa Branca declarou que os Estados Unidos precisam da Groenlândia, algo que ele já havia mencionado várias vezes antes. Trump explicou que se trata de garantir a segurança nacional dos Estados Unidos. Ela tem um significado estratégico. Atualmente, a Groenlândia está literalmente repleta de navios russos e chineses. Nós precisamos da Groenlândia do ponto de vista. E a União Europeia precisa que a gente a obtenha. E eles sabem disso. E hoje o jornal Política escreve que Donald Trump vai tentar obter o controle da Groenlândia já até 4 de julho, ou seja, até o 250º aniversário da independência dos Estados Unidos da América. Aqui vou deixar reticências. Deixem sua opinião e conclusões nos comentários abaixo deste vídeo, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e não se esqueçam de deixar um like, amigos, se este episódio foi útil e interessante para vocês. Você pode apoiar financeiramente o trabalho deste canal do YouTube com sua doação ou assinatura paga pelos links e dados fornecidos. Na descrição do vídeo, apoie o canal Alexei Petchy, escolhendo o formato mais conveniente para você. Eu ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais.